Olá, tudo bom? Aqui não é o Jornal Nacional, mas vem que eu te conto. Mas, antes de tudo, você sabe o que é psicologia social? Se você não sabe, vou te dar uma introdução rapidão. Bom, a psicologia social, ela surgiu no século XX. Ela estuda o indivíduo na sociedade. E ela é o parâmetro da psicologia mais ciências sociais. Vamos botar o que realmente importa, o atendimento ao público LGBTQIA+. Primeiramente, vale ressaltar que a homossexualidade era vista como maus olhos, era até mesmo considerado como um problema mental ou algum transtorno. Esse viés, hoje em dia, o OMS retirou essa condição, sendo que antes nem era para ter considerado, e agora não é mais vista como um transtorno ou algum problema. E hoje em dia, a OMS procura ter relações públicas e organizações para que possam ajudar esse público, até porque a invisibilidade é um dos pontos muito fortes inseridos nesse grupo. Já pensou você entrar em ser atendido num hospital ou em alguma clínica ou em algum ponto e a pessoa não ser tratada da devida forma como merece? Pois então, é assim que eles são tratados. As pessoas geralmente não sabem como tratar esse grupo. E eles realmente ficam muito restritos. Acabam ficando muito vulneráveis. Não só em questão fisiológica, mas questão mental, questão emocional. E precisamos repensar sobre isso. Pois tem toda uma diretriz, tem toda uma regra. E precisamos olhar esses pontos. Precisamos ver em nós mesmos se estamos fazendo o correto também, se estamos tratando da devida forma e olhando com os olhos sobre esse grupo. Ademais, vale ressaltar que muitos profissionais do ramo da psicologia ainda veem com maus olhos as pessoas inseridas no grupo do LGBTQIA+. Eles querem reverter a orientação sexual das pessoas. Alguns vejam ainda como problema em pleno século XXI, sendo que eles precisam de um bom tratamento, precisam de pessoas de especialistas mais aprofundados sobre como tratar pessoas com orientação sexual diferente da quais eles acham normais. O Conselho Federal de Psicologia não proíbe que seus profissionais utilizem de métodos caso o paciente queira reduzir algum problema psíquico relacionado à sua orientação sexual, pois não descarta, pois é uma escolha do paciente e fica sobre a disposição e escolha dele. Mas, claro, o especialista deve respeitar e, assim como, ter empatia sobre o seu paciente e o tratá-lo da devida forma que deve ser tratado. Bom, eu nunca tive uma experiência ruim em um atendimento psicológico, mas já teve algumas situações em que a psicóloga ela já predeterminava de quem eu estava falando, se eu estava falando de uma mulher, por exemplo. Quando eu abordava a questão de relacionamento, ela já deduzia que eu estava falando de uma mulher, só pelo fato de eu ser homem. E sempre tem esse tipo de situação. Eu já fui atendido por 3 psicólogas diferentes. As 3 abordaram a questão da mesma forma, né? Já deduzindo que eu estivesse falando de uma mulher. E muitas das vezes a gente não está muito preparado para falar sobre aquele assunto, principalmente nas primeiras vezes. A pessoa que tem um primeiro contato com atendimento psicológico e é LGBT, a pessoa às vezes ela não tem aquela segurança de falar a respeito. Então, quando o psicólogo ele já deduz de quem tu esteja falando, se tu é um homem, se tu está falando de uma mulher, ou se tu é uma mulher e está falando de um homem, aquilo ali meio que te dá uma segurada também na hora. Não foi uma coisa que eu posso classificar como um mau atendimento, mas foi uma coisa que poderia ter sido melhor. Sim, eu já tive uma experiência ruim e eu me senti extremamente desconfortável porque foi um local onde eu procurei ajuda, principalmente por ser da comunidade LGBT, era um lugar onde eu achava que eu ia ter apoio, que eu poderia falar abertamente sobre as minhas questões, mas foi um lugar que acabou virando um pesadelo. Outra sim, a construção de políticas públicas direcionadas à população LGBTQIA+, precisa de uma atenção, pois o que já havia sido dito
precisa ter uma visibilidade ampliada para poderem evidenciar suas particularidades e necessidades, além de garantir seu direito e cidadania, direcionando e apontando de novo a invisibilidade desse grupo é muito evidente e precisam sim de uma atenção mais ampliada para que possam ganhar mais espaço, ter organizações direcionadas a eles. Logo assim, o Brasil ainda caminha na direção de implementar e garantir políticas públicas direcionadas à população LGBTQIA+. Até porque eles sempre lutaram e ainda lutam pelos seus direitos, querendo mais essa atenção, mais esse destaque direcionado a eles. A Portaria número 2836 de 2011 institui a Política Nacional de Saúde Integral de lésbicas, gays, bissexuais, travesti e transexuais, que eles têm esse direito de serem bem tratados, de serem acolhidos. Muitas das vezes eles até esquecem que devem ter esse direito de ser bem tratados, relacionados a OMS ou clínicas, aos hospitais, porque querendo ou não, quando eles chegam a esses locais, eles sofrem preconceito, são olhados com maus olhos, se sentem retraídos, eles acabam se retraindo e nem procuram mais os seus devidos tratamentos. Impactos na população LGBTQIA+, no Brasil são muito fortes. Isso dá um exemplo também relacionado à pandemia. Eles foram um dos grupos mais afetados em relação aos impactos da Covid-19. Eles tiveram a saúde mental em 42,72%, uma grande maioria relacionado a heterossexuais, a falta de trabalho, falta de dinheiro, o convívio familiar também, 10,91%, a solidão que eles vinham enfrentando durante a pandemia, novas regras de convívio e terapia hormonal. 54% das pessoas LGBTQIA+, afirmam precisar de apoio psicológico. Então, tem que ter uma atenção aí, que é um grupo que está muito vulnerável. É um grupo que precisa de mais atenção. E para isso, precisa se reforçar a capacitação de psicólogos referente a esse grupo. Bom, para que esses casos não venham mais a acontecer, vale ressaltar a importância de como esse grupo deve ser bem acolhido. Devem ter direito à medicação, à triagem e uma questão de empatia e bom acolhimento referente a esse grupo. Em vista os dados analisados, fica evidente o olhar e a atenção a esse grupo, que a rede dos psicólogos possam ficar mais atualizados sobre esse grupo e que possam acolher de forma sensibilizada e empática. Bom, muito obrigada por ter chegado até aqui. Agradeço a sua compreensão. Obrigada por assistir esse vídeo.